Olá! Estamos aqui mais uma vez reunidos com esse grande desafio que é estar com essas feras aqui para apresentar mais um podcast do Instituto GA. Hoje nós vamos falar com o professor Roberto Soares, meu grande amigo Roberto Soares, professor do ENAGA, da nossa instituição que cuida do TEA. O professor Roberto, ele é psicopedagogo, instrutor de xadrez, jogador de basquete. Também, nas horas vagas. grande peão de basquete. Grande campeão de xadrez. O professor Roberto, ele tem dois prêmios aqui de tríplice Coroa, Ed. Tríplice coroas. Eu treinei uma equipe que ela foi 2 vezes a melhor das Américas. E hoje está aqui com a gente o professor Roberto. Ele vai falar um pouquinho da cronoterapia na psicologia do TEA. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre esse aspecto que a gente vem vivendo e vem cuidando. Então, professor Roberto, seja muito bem-vindo. É uma honra Eu estar aqui com o agradeço senhor. estar podendo colocar um pouco do que nós produzimos aqui com as nossas crianças para que o público em casa possa entender um pouco mais do Instituto, né? E também os pais, né? Que são os nossos aliados na construção dessa evolução das crianças. E estamos aqui também com essa fera, né? Seu Luiz Augusto, Bom dia, bom dia. que hoje está à frente do nosso instituto, pessoa muito boa, cristã, está na luta, na captação, e está aqui com a gente também ensinando um pouquinho sobre o TEA. Mais aprendendo. Então sejam todos Estamos bem-vindos. sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Esse é o nosso podcast com Carlos Medeiros, onde a gente vai discutir e entrar um pouco nesse mundo do transtorno de aspecto Do espectro autista. autista. Professor, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. Como começou essa atuação? Por que história? Porque a história, eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostei muito de ler. E a história ela entrou naturalmente. Mas dentro dessa área das crianças com deficiência, que hoje já não se chama mais assim, eu fui desafiado há uns 20 anos atrás, quando eu ainda trabalhava com xadrez, só exclusivamente com xadrez, me foi dito uma frase que pessoas com deficiência não teriam condições de desenvolver o xadrez. E eu fiquei com aquilo martelando uns meses na cabeça. Falei, não, isso não é possível. E aí eu desenvolvi um projeto. E na cidade que eu morava, né, no Guarujá, em São Paulo, tinha uma instituição chamada CRPI. Ela existe até hoje lá, que trabalha com todas as deficiências. Eu apresentei o projeto e foi aceito. E lá nós conseguimos desenvolver o xadrez com todas as crianças, assim. Dependendo da sua deficiência, todos tinham aula de xadrez e alguns evoluíram bastante. Eu tive que comprar briga com a Federação Paulista de Xadrez, porque eu tive que levar crianças cadeirantes e não tinha espaço para eles jogarem. Eu tive que levar crianças com deficiência auditiva, que ia precisar de um intérprete do lado. E muitas pessoas achavam que o intérprete estava passando os lances para a criança jogar com o outro. E eu me certifiquei de que os auxiliares não sabiam jogar xadrez. Eles não tinham nenhum conhecimento de xadrez, eles estavam ali apenas para reportar alguma situação que o atleta com deficiência precisava informar o árbitro. Então, a partir disso, a coisa desenvolveu. Eu tive alunos com síndrome de Down, que conseguiram evoluir dentro da modalidade, e eu tomei gosto por isso. Mas voltei para outras atividades e isso ficou meio que congelado. Até que, recentemente, o Luiz me convidou a conhecer o Instituto e voltou aquela vontade de novo de trabalhar com as crianças e estamos aí desenvolvendo outras vanguardas e parece que está dando muito certo, novamente. Graças a Deus. Graças a E Deus. professor, foi ótimo a gente ter se encontrado, né? Eu encontrei, Sim, na sim. realidade, o Roberto a gente se conhece já aí
quase 2 anos, né? Ele veio de São É o Paulo. tempo que eu vim de São Paulo. Ele veio de São Paulo e a gente joga basquete junto. Mas uma característica importante do professor é a humildade, né? Que esse homem aí, ele tem a tríplice coroa, porque num campeonato, né, exatamente em São Paulo, um campeonato estadual, ele levou um pessoal voltado da educação para a educação, e ele ganhou esse campeonato. Depois foi para o Pan-Americano, ganhou 2 vezes, né, no Pan-Americano. E ele tem uma formação de educação inclusiva, né? Ele tem uma pós-graduação, ele estudou na Estácio, né? Estudou lá na Faculdade de Campos Elíseos, né? Campos Elíseos. E esse cara que a gente está conversando aí, ele está preparado hoje, né, para ministrar as terapias no Enaga. E dando essa continuidade nas perguntas que o nosso presidente estava fazendo para você, você também tem um projeto inovador aqui em Pojuca, Sim, com os também, idosos, né? É o Viu único que eu disse que projeto, é o único projeto no estado de Pernambuco em que o ensino de xadrez e o desenvolvimento cognitivo da terceira idade é oferecido para o idoso da cidade. Então nós trabalhamos lá em 5 núcleos diferentes, e chegamos a ter lá uma faixa de 150 idosos que estão se desenvolvendo. Inclusive, se eu puder mostrar aqui, foi até destaque na imprensa local a inauguração de um centro onde os próprios idosos têm seu espaço lá para poder desenvolver o xadrez. Quer dizer, você trazer uma modalidade que é considerada de elite, né, ainda é considerada de elite, para um público de terceira idade, é uma inovação que deveria estar acontecendo em todos os municípios, né? Todos os municípios deveriam aproveitar os seus núcleos de CRAs em que tem o idoso para desenvolver essa parte, porque nós vemos muito hidroginástica, a parte de educação física, tem a academia da cidade, mas a parte cognitiva ela também é importante. E a gente tem isso aqui, viu? Nós temos o idoso aqui, né, presidente? Não, nós temos o idoso e eu quero já convidá-lo a trazer esse projeto aqui para o Instituto. O projeto está pronto, é só... Então vamos plantar esse projeto aqui, né? Eu acredito muito no idoso. Eu também. Nós já temos um segmento aqui do idoso na parte de hidro, né? Automaticamente ele também é bem usado na parte de fisioterapia, e por que não no xadrez? Também. Né? E essa questão de desenvolvimento cognitivo, não só para o idoso, como também para o jovem. Também. A gente vai fazer uma mini escola voltada ao xadrez. Então a gente vai pensar, estruturar como é que a gente faz isso. Mas eu queria entender como o senhor entrou no TEA, mas por que esse amor? Né? É o amor pela criança, que tem as suas dificuldades. A maioria das crianças que tem sua dificuldade, como em outros podcasts aqui o próprio Franklin, o advogado, falou, elas estão desassistidas. Então, mas conta um pouco assim, por exemplo, o que lhe chamou a atenção, por exemplo, na hora que o senhor desenvolveu o desafio. Então, aí qual o resultado disso final? Ok, pode até ter sido campeão, mas não, eu acho que a sensação essa é uma consequência de ser campeão. Quando você vê a criança que não sabe, que ela aprende, desenvolve, compete, e no final de tudo você olha assim e fala, caramba, olha o trabalho que foi feito psicologicamente. Então, mas aí são duas vias, né? O que compete e o que não precisa competir. E o que vai usar o que aprendeu no seu dia a dia, com uma memória melhor, com um raciocínio lógico mais rápido no seu dia a dia, ajudando nas tarefas em casa que talvez ele até não, pela deficiência, não tivesse essa capacidade de fazer, ele passa a melhorar e às vezes nem percebe. Quem vai perceber são os familiares. Isso é o que atrai o ensinar. Né? Você pegar uma criança que não tem ainda uma coordenação motora fina e você conseguir desenvolver essa coordenação, isso não tem preço. Você vê a evolução do aluno, não tem preço. Pois é, professor. Vamos pegar esse ganchinho aí, o psicopedagogo, né? Aí já tem professor Roberto, né? Professor Roberto, aí as crianças dizem, mãe, deixa eu sair de casa logo que eu quero ir para o professor Roberto. E a gente estava falando hoje de manhã nessa questão, né? Aqui a gente tem uma complementação com a terapia, sim, né? Viu, presidente? Quando o neuro faz aquelas 40 horas, 20 horas a escola, né? E
as outras 20 vêm para terapia, né? E o restante fica em casa com a mamãe, que ele passa o dever de casa também, né? Para poder ser. A terapia, né? Ela dá uma continuidade, no outro dia a criança traz para cá, mas eu queria destacar um aspecto aí, professor, sobre aquilo que nós estávamos conversando. A preparação, né, para essa terapia, né? E aquela questão dos objetivos, né? Quando você destaca aquelas habilidades dos nossos garotos que eu vi lá, né? Ligar os pontos, Exato. mostra pra gente, né? Esse trabalho de desenho de ligar peças necessárias, aquele trabalho com a lateralidade, me dá aí uma visão, do que é oferecido para o aluno. Exatamente. E aqui no Enaga. No Enaga, né? A gente primeiro começa com uma conversa com um aluno que você não conhece e através dessa conversa, utilizando uma técnica que eu venho aprimorando ela há bastante tempo, a gente consegue identificar certos fatores que a criança às vezes não quer falar por não conhecer ainda, não ter a confiança com o profissional. Então vamos dar um exemplozinho aqui. Nós temos aqui um exemplo clássico. Eu dou um desenho para a criança pintar. Você não precisa ter habilidade, como vou mostrar outros. Mas através da pintura a gente vai conversando. Ela, durante a tarefa pintura, ela vai desenvolvendo a sua habilidade. Esse caso aqui é um caso clássico de criança que tem problemas familiares. Por quê, professor? Eu não consegui identificar nada. A criança começou pintando muito bem, utilizando as cores e a sua criatividade, mas conforme a conversa foi indo na direção de como era o convívio dela com os pais, como ela se sentia dentro da própria casa, se as pessoas na escola estavam ou não aceitando o fato dela ter uma deficiência, o desenho passou a utilizar uma cor escura com traços mais nervosos. Então, essa criança aqui, ela precisa não só de psicopedagogia, mas também de psicologia. Porque ela tem algum problema em casa que o desenho, a sua memória cognitiva passou. Caramba, e é impressionante mesmo, porque você vê que o primeiro desenho ela colore bem. Olha a cor. Aí depois ela vem para isso. Mas olha que interessante, o segundo ela tem um tracejado mais fino, terceiro e quarto ela destrói mesmo, ela destrói com força e ela vai aliviando até o último. Não, ela começou com esse, depois passou para esse. E aí voltou para esse. Conforme a conversa foi evoluindo, aconteceu isso. Outro caso que as crianças não se conhecem, as crianças têm idades diferentes, mas o modus operandi é o mesmo. A conversa começa, é uma criança menor, ela ainda não tem a sua sintonia fina de desenho, mas ela começou colorindo normalmente. E conforme a conversa foi se desenvolvendo, ela nem terminou o desenho, começou a chorar. Era um caso clássico de precisar de um apoio psicológico também. Outro caso, a criança recebe um desenho e pinta os pais de preto. Muito raro isso acontecer. Geralmente a criança quer pintar colorido. Se pintar os pais de preto, pode ter certeza que alguma coisa em casa está acontecendo. Então, professor, mas assim, é uma pergunta. Por exemplo, quando ela pinta os pais de preto, ela quer dizer algo. Quer dizer algo, mas não vai dizer para mim, porque eu sou psicopedagogo. A minha parte é pedagógica, mas eu consigo, como a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, conversar com a psicóloga e informar que aquela criança ela apresentou esse tipo de comportamento na aula de psicopedagogia. E são 3 crianças com idades diferentes? De idades diferentes. E com transtornos diferentes também. Também. Cada pessoa tem, né? Cada um é único. E chamou a atenção também essa questão da escola, né? A gente acabou de falar. Nossa equipe multidisciplinar foi na direção desses casos aí. Aí a gente trouxe, aflorou essas dificuldades. Olha, já aconteceu, a gente vai falar na preparação da escola, que você falou tanto aí.
Agora, inclusive, o Instituto está se preparando, né, para oferecer esse serviço, para a gente também capacitar profissionais nas escolas. Tá? Muito Então, importante as isso. mães que estão nos ouvindo, Muito importante. muitas já nos procuraram, né? Eu acabei de falar com duas hoje, e assim, qual é a grande dificuldade? Primeiro, é que em nossa comunidade, nós já sabemos, a gente trabalha aqui com certa carência, né? Mas por trabalhar com esse público, a gente precisa também ir na contramão, dar essa devolutiva para a mãe, no caso dela nos procurarem, e ele dizer, olha, aqui vocês nos entendem a linguagem, mas lá na escola não, né? Então, professor, diga aí sua visão, né, sobre, eu sei que você tem uma opinião formada sobre essa questão da escola, né, que faz aquelas 20 horas que nós falamos aqui no início, e as nossas terapias que nós fazemos. Quando a criança vem para cá, qual é a sua visão em relação O que a gente tem que ser bastante claro nessas questões é que na escola ainda estamos engatinhando no sentido de como lidar, como tratar com as crianças que têm as suas deficiências. O Estado tem a sua lei, mas às vezes uma mãe, para poder que a criança tenha o seu atendente particular, precisa judicializar, né? Senão não tem. com certeza? Então, eu acho que a gente ainda está numa defasagem aí de uns 15 anos, no mínimo, com relação a outros países. Mínimo 15 anos. E aí, quando a criança vem para nós, às 20 horas, elas acabam se transformando em 60. Porque se ela não tem as 20 horas necessárias da forma correta, né? Porque às vezes a criança tem o acompanhante na escola, mas o acompanhante não trabalha a psicopedagogia como ela deve ser trabalhada. Trabalha a pedagogia escolar. E a criança tem essa dificuldade. Exatamente. Nós vimos aqui que é o profissional de educação e o profissional de saúde, né? A educadora especial e a AT, atendente terapêutica. Exatamente. Nesse caso, né, o que a gente não tá falando da AT, a gente está falando da educação especial. E essa pessoa, para cobrir essa necessidade, precisa entender o trabalho do professor. Né? Entender o que é que o professor está aqui dando a direção, mas lá a gente tem visto a reclamação e eu estou aqui falando, viu, presidente, para as mães nos procurarem, porque a gente está à disposição para tirar essas dúvidas, né? As mães que estão nos ouvindo, né? Inclusive nos assistindo, para quê? Lá a professora vai dar uma prova, por exemplo. Eu tenho 2 casos, assim, vai dar uma prova. No mesmo dia, a professora dá 2 provas. A criança não vai render. Eu já conversei com a mãe, né? Inclusive aqui nós temos um serviço de assistência jurídica, né? Com a doutora Taine, e ela vai fazer uma conversa inicial com a escola, porque a criança tem o direito. E precisa pegar mais leve, né? Com essa criança, entender aquele diagnóstico. Isso é uma das coisas principais que a escola, e é uma escola particular que nós estamos falando, né? Entender o diagnóstico e depois colocar aquela... Adaptar a grade e a sua forma de ensinar à deficiência que a criança tem. Vamos citar aquele exemplo. O professor, presidente, tem um aluno dele que ele faz uma conta de 5 dígitos de cabeça. Mais rápido que qualquer um aqui nessa mesa. Se você mandar ele fazer 23 mais 22... No papel, ele tem dificuldade. Isso seria pensamento linear aleatório, não? Também. Mas ele... Então, essa era a próxima pergunta. Como é que a gente desenvolve um jovem que tem esse tipo de pensamento? Ou seja, a gente precisa dar testes para descobrir como é a forma dele pensar dentro dessas 2 maneiras. Porque o pensamento aleatório, ele acaba sendo prejudicial para a criança. Porque a aleatoriedade de pensamento, ela atrapalha na forma de concentração. Porque vem uma coisa, ela vai pensar no cachorrinho em casa, logo em seguida já vai estar pensando no que ela vai almoçar. Mas o que ela precisa é o que está ali na frente. E também a gente tem que trazer essa forma de pensamento para uma linearidade. Né? Uma pessoa que consegue calcular de cabeça números de 3 dígitos, 4 dígitos, ela tem uma linearidade ali no pensamento. Exato. Que ela consegue desenvolver rápido. Né? A forma com que ela... Assim como
eu tenho mais um exemplo aqui. Esse testezinho aqui foi feito por mim. Eita, a gente só consegue fazer em 10 minutos. E eu gastei 3 minutinhos. Lembra que um funcionário nosso aqui também fez ele e gastou 4 e... Foi quase 5, né? Ele se perdeu um pouco. Uma criança nossa com autismo laudado, ela fez em 4 minutos. 3? Não, esse é meu, esse é o Sim. meu. Eu tirei como parâmetro Ah. meu. Ela fez em 4. Quer dizer, uma criança com 8 anos de idade, porque a forma aleatória do que se oferece aqui, do que se apresenta para que ele responda, faz com que você às vezes tenha que parar. Né? Um exemplo, peças necessárias para um carro. Você vai pensar em peças e vai escrever rápido. Mas quando chega num guarda-chuva, você já tem que pensar, o que o guarda-chuva tem? As peças do Um guarda. casaco, E esse da vassoura, né? vassoura, quer dizer... Vaso sanitário. Essa identificação para a aplicação de um teste desse é no primeiro contato? Não. Não. Já são testes que são Desenvolvidos. Vai porque desenvolvendo. se a criança tem uma alta habilidade, a gente também tem que acompanhar ele nos testes. Eu não posso dar coisas muito simples para quem tem uma mentalidade mais evoluída, mais avançada, porque ele vai ficar entediado. Aquilo é fácil para Já ele. tivemos casos assim, Muitos. né? Que ele disse assim, não, professor, bota uma coisa mais difícil, que isso Exato, aí tá muito fácil. Caramba. Aí, como nós trabalhamos? Aí tem outras questões, a linearidade, né? A lateralidade. Como nós podemos trabalhar a lateralidade? A gente tem um exemplo aqui. Ó. É proposto aqui que ele saia dessa seta e chegue nesse X, mas usando uma regra. No caso, 3 para a direita, 2 para a esquerda, 1 para baixo, 2 para a direita. Ele vai entendendo o que é direita, o que é de esquerda, o que é para baixo, o que é para cima, brincando. É uma brincadeira para ele. Mas acaba desenvolvendo aquela técnica em que ele vai usar na escola no dia a dia. A necessidade da escola, mais Exato, uma vez. mais uma Aí é vez. que eu falo. Essa criança, especialmente, eu estou batendo muito nesse assunto, porque é muito importante que as mães que nos estejam vendo e ouvindo nesse momento nos procurem, porque tem muitos casos desses. Não é um só isolado. A maioria, vamos dizer que 40% das crianças que passam aqui pelo professor estão sendo atendidas e na escola elas precisam evoluir também. Porque tem criança no 3º ano, essa criança vai chegar no 2º grau. Vai chegar no 2º grau. E aí, se a tem que chegar. professora não entender isso que a gente está conversando aqui, né, e a maioria, como você falou, nós temos uma deficiência, mas a gente precisa também ajudar. É por isso que esse serviço tem que ir para as escolas para que a gente possa, de alguma forma, capacitar para ajudar esses alunos. Né? Porque, uma coisa muito importante que eu converso com os pais aqui, nas primeiras terapias, é a gente identificar a quantidade de atenção que a criança oferece naquele exercício específico. Um exemplo, eu tenho crianças que têm atenção para tudo que você passar para ela fazer de 10 minutos. Passou de 10 minutos, ela não vai ter mais aquela atenção, a qualidade de atenção naquilo. E qual o grande erro que às vezes acontece em casa? O pai pega a lição de casa e dá para o filho fazer completo. A criança só tem 10 minutos de atenção. Se o pai sabe disso, o pai vai retirar a lição depois de um certo tempo, vai deixar a criança à vontade, daqui a pouco ele apresenta de novo. Ele tem que ser fatiado a lição de casa, para que ela possa fazer dentro da qualidade de atenção que ela tem. E às vezes isso é um erro que muita gente, até na escola mesmo, os professores acabam não tendo essa sensibilidade. Porque a criança com TEA, cada uma tem o seu tempo. Eu tenho crianças de 2 anos de idade, e as imagens vão até daqui a pouco ser apresentadas, que elas sentam para fazer a terapia e ela fica os 40 minutos de terapia sentado, produzindo. E já temos crianças que não conseguem. O tempo de mesa é muito curto de alguns deles. Exato. Quer levantar, tem que fazer outra coisa, aí eu tenho que fazer outra coisa para depois trazer ele de volta para aquilo que realmente é o que ele precisa. Né? Porque o que acontece é o seguinte, uma criança que tem uma grande habilidade numa questão, pode ser em artes, nós não vamos trabalhar muito artes. Nós temos que trabalhar no contraponto dele. Ele tem deficiência em matemática, ou não consegue escrever ainda.
é onde a gente vai trabalhar. Porque se ele tem uma alta habilidade, a gente de vez em quando vai mexer naquilo, porque ele já está acima da média. Mas é importante que também a gente desenvolva isso, porque pode ser até uma forma dele ter a sua independência no futuro. Uma criança que sabe pintar muito bem, que sabe desenhar muito bem, ele pode no futuro desenvolver isso e ser um pintor, né? Ter as suas obras à venda. Eu fico impressionado como a ajuda dos pais É fundamental. pode interferir no desenvolvimento dessas É crianças. fundamental. Fundamental. Porque esses desenhos que a gente viu, eles são expressões. E às vezes expressões de alegria, expressões de dor, Exato. expressões de desespero, né? Independente da idade da criança e se ela sabe pegar no lápis ou não, e aí vem mais 2 exemplinhos que eu separei. É uma criança muito pequena que não sabe desenhar, mas ela usou todas as cores. Então, mas depois do primeiro que a gente viu, eu já estou me identificando que aí ela está falando alguma coisa. Então, ela está falando que o equilíbrio dentro da família dela está normal. Ela não sabe desenhar, mas olha só a quantidade de cores que foi usada. Massa. Caramba. Outra criança da mesma idade Impressionante. está colorido, está refletindo um equilíbrio. Lá não está refletindo um equilíbrio. Então, são pontos que a gente consegue fazer com que essas informações que a criança passa até no subconsciente dela para nós, a gente utiliza a terapia correta. Professor, e onde a matemática ajuda nessas terapias? A matemática ela é fundamental, até porque o xadrez e a matemática eles estão intrinsecamente unidos, né? Então, uma criança que ela tem uma boa evolução na matemática, ela vai aprender xadrez com facilidade. E uma criança que aprende xadrez, ela vai conseguir se desenvolver na matemática. Porque as peças de xadrez elas têm valores matemáticos. E essas associações, ela pode levar para a sua sala de aula. Vamos apresentar aqui um exemplo básico. Isso é apresentado para os nossos alunos aqui, que já estão aprendendo xadrez. Então, quando o aluno sabe que um peão vale 1 ponto, e eu quero o resultado 5, eu tenho 2 peões. Ele vai ter que me dar a peça que está faltando para dar 5. A criança já sabe que o cavalo e o bispo têm um valor de 3 pontos. Ela pode associar o cavalo. Uma dama vale 9. O bispo vale 3. Mas está pedindo o valor de 14. Ela tem que saber qual é a peça que vem aqui. Automaticamente, isso fica quase que automático para a criança. Ela faz de uma velocidade normal, associando. E aqui, do outro lado, já é a movimentação das peças dentro de um problema proposto. O que ela deve mexer. Também começa de uma maneira simples e vai se intensificando conforme a criança vai se desenvolvendo no ensino, no aprendizado. O xadrez, ele é muito complicado, é muito difícil. Não é. Usando a didática correta, qualquer pessoa pode aprender xadrez em 3 horas. 3 horas? 3 horas. Olha, nossa chance aí. A gente conversar. Vamos ver se eu consigo pelo menos em 4. E aí você vai ter uma atenção maior no seu dia a dia. Você vai ter. Inclusive, existem. O senhor poderia citar um caso, por exemplo, de um jovem que aprendeu xadrez, gostou da modalidade, se desenvolveu e hoje pode ser uma referência de superação. Ou não? Dentro do. No trâmite geral. No Porque trâmite geral. eu não estou falando só do Terra, estou falando. Porque realmente, Sim. como o Luiz falou, vou tentar. Realmente o xadrez. Vamos lá. Eu tenho um aluno. Eu tinha, né? Eu dava aula numa escola particular. Esse garoto ele teve um trauma porque ele perdeu a mãe cedo. Ele ainda novo. E ele estava tendo muita dificuldade nas outras matérias escolares nessa transição. Quando ele foi apresentado o xadrez para ele, no ano passado, de abril até os jogos escolares passados, junho, né? Ele saiu do nada, porque ele não existia. Ele não existia dentro de um ranking estadual. E ele foi disputar os jogos escolares. Ele passou pela seletiva dentro da escola, como o melhor,
e ele foi para os Jogos Escolares. A seletiva dos Jogos Escolares são os melhores do estado, são os 20 melhores do estado. Ou seja, pessoas que já vêm jogando xadrez há bastante tempo, tem alguma experiência. Ele tinha uma experiência pequena e ele conseguiu, depois da competição, se classificar em 8º lugar. Para quem aprendeu há pouco tempo e sofria de dificuldades e passou a gostar da coisa. Ou seja, o xadrez, ele também ajudou ele a superar um trauma. Um trauma. E se desenvolver E ele melhor. depositou todo aquele trauma no aprendizado e no desenvolvimento. Exato. Hoje, como é que funciona essa correlação dos jogos matemáticos, né, que você faz? A gente já viu alguns que eu passei batido em um bocado aí que eu estava olhando. Como é que funciona hoje essa correlação em relação aqui ao ENAGA que você coloca para as crianças? Nível de idade, tempo de mesa? Exato. Então, dentro de alguns jogos matemáticos que a gente demora aí uma faixa de uns 10 a 15 minutos para resolver e a criança com alta habilidade resolve em 2 minutos, 3 minutos, eu tenho que ter uma gama de material grande para poder oferecer para essa criança. Porque a atenção dela é voraz. Tudo que Eu lembro que tem um caso que o rapaz chegou e disse, não, esse aqui já passou para mim, vamos pro eu quero outro, exato. Então, nós temos que estar sempre atualizado com o que tem de novidades para a gente poder oferecer. Então, mas para essas aí crianças. me gera uma pergunta, professor, me permita. Aí ela diz assim, esse já tá bom, já resolvi, eu quero outro. Ela é muito boa naquilo, mas ela tem outra dificuldade. É onde a gente trabalha. Eu não posso só trabalhar no que ela é muito boa. Tem crianças que não sabem escrever ainda. Tem crianças que... maioria. A grande maioria. Então, eu utilizo, que para mim, algumas pessoas podem achar que eu estou obsoleto, mas eu ainda utilizo o caderno de caligrafia. É a melhor forma que tem para melhorar a letra de uma criança. E já estamos melhorando a letra de 3 ou 4 alunos que não sabiam. Não dava para entender o que Não escrevia. dava para ver o que ele escrevia no nome. Eu lembro, nós estamos aqui contando de aniversário, né? Vamos fazer, tem 4 meses, já vamos para o 5º mês, mas nós estávamos falando aqui dos nossos garotos aí, que ele se desenvolveu nesses últimos 4 meses. Ele chegou aqui em março, né? E agora ele já está desenvolvido. Se você olhar os resultados dele, né? Que é sobre isso que eu queria falar, complementando essa pergunta. Você falou, tem essa correlação, né? E também tem a questão que nós estávamos falando antes, você está trabalhando a deficiência dele. Olha a complementação que a gente falou da escola. Aí nós vimos alguns casos que a gente teve que repetir várias vezes. É isso que funciona na análise do comportamento, né? Porque não deu certo daquele jeito. Tem que achar uma outra maneira. Então a gente tem que achar uma outra maneira. Então explique aí, professor. Me explique como é que quais essas tentativas, você vai descobrir, é uma descoberta das habilidades inicialmente. Nós passamos pela anamnese, aí foi para o professor. Aí o professor vai nos dar aqui uma sequência, né? O aluno vem para mim, o paciente vem com o pai, a gente conversa. Na primeira sessão de terapia, o pai tem que ter a sua presença em sala para poder ir respondendo questões que vão aparecendo durante a terapia mesmo. Conforme eu vou dando um teste ou outro para a criança fazer. E aí vem uma das partes mais complicadas que tem na psicopedagogia, que é adquirir a confiança da criança. Porque tem crianças que, se o pai sair da sala, ele quer ir junto. E aí ele se desorganiza, quer quebrar tudo, chuta a porta. Então o primeiro passo é adquirir essa confiança. Hoje eu tenho alguns alunos aí que eles já vêm normalmente para a sala. Inclusive, quando a mãe fala, amanhã tem terapia, eles já ficam até ansiosos de vir. Porque querem desenvolver, querem vir, senta, quer brincar, quer fazer a atividade que para ele pode ser uma brincadeira, mas para a gente está trabalhando partes que ele talvez nem imagine que está sendo explorada para o bem, né? Tá vendo a importância da roda de conversa? Inclusive, imagens agora vão mostrar para nós um pouco do
do que é oferecido aqui, a gama de trabalho pedagógico que é oferecido para as crianças, que às vezes o pai, quando a gente fecha a porta e fica com a criança, ele não tem noção, né, do que vai. Aqui a gente trabalha com textura, né? A criança tem a questão da massinha para poder desenvolver a sua habilidade de criação e também a parte da textura, porque tem crianças que com TEC tem uma certa sensibilidade a certas coisas. Né? Na próxima, a pintura, que é, como eu falei, indica uma série de fatores, né, cognitivos, que às vezes não vêm. Essa é uma das terapias que está dando mais resultado para algumas crianças, porque ela envolve uma série de coisas. Você tem que cortar, pintar, montar o quebra-cabeça, e ele tem que ser coerente com o que você pede. Então, a criança, numa única atividade, ela tem 4 habilidades sendo trabalhadas no seu máximo. Teve uns que chamaram a atenção, né? Chamaram a Aquele atenção do porque foguete eles conseguem fazer perfeitamente. Interessante, interessante. Depois eu tenho uma pergunta sobre isso. Nosso aluno João, que é um dos que está aprendendo xadrez e já vem tendo um bom resultado, até porque a capacidade de concentração dele na escola era muito baixa, e já está havendo uma melhora. 3 Fronteiras, ele vem lá de Paulista, viu? Ele vem de longe. Esse aí está sendo atendido em Jaboatão dos Guararapes, mas ele Está vem recebendo um trabalho com uma qualidade muito boa. De pau amarelo, toda segunda e toda sexta. Aqui já é uma criança que ela tem algumas deficiências na questão, ela não é verbal. Então, para trabalhar o não verbal, você tem que usar outros artifícios. Aqui, no caso, a gente estava trabalhando a questão dela informar a igualdade das figuras, né? A igualdade das figuras, e ele está se desenvolvendo bem também. Próximo é o que a gente estava falando sobre a caligrafia e a sintonia fina da motricidade do braço, né? Essa menina já tem isso desenvolvido. Pode ver que o desenho dela está muito bom. Já temos crianças escrevendo mesmo, né? Era assim que Essa criança, no caso, ela já está na transição do pegar assim para o pegar corretamente. Então, ela é um treinamento. A pintura, para ela, é um treinamento dessa mudança de formato de pegada. E o nosso Gabrielzinho, que foi o que eu falei, ele tem 2 aninhos, né? Gosta muito de figura geométrica. Nossa, Muito de figura geométrica e está se desenvolvendo de uma forma mais... vale ressaltar que o Gabriel ele está evoluindo porque ele tem pais que estão muito ligados e envolvidos no desenvolvimento dele. A roda de conversa, né? Os pais que estão nos assistindo agora, venham para a roda de conversa, para estar envolvido, né? Participar, para passar as suas experiências um pai para o outro e desenvolver. E eu vou além. Vamos ver, o Gabrielzinho, como o hiperfoco dele na figura geométrica, é aí que ele vai ler rápido. Ele vai ler muito rápido. Se você colocar uma letra dentro dessa figura geométrica, ele vai associar o alfabeto e o geometrismo, ele vai. Olha, imagine se a gente progredir com aquele que a gente falou da habilidade dos dígitos também, matemática. Aquele garoto ele vai ser 10 em matemática, mas ele vai ficar no caminho se a gente não chegar naquela parte da escola. Porque ele tem dificuldade na geografia, no português. A professora lá precisa entender isso. Né? E a gente tem coisas assim, agora uma coisa, o que é que acontece? O presidente, a gente tem essa dificuldade e é por isso que a gente quer levar esse programa para as mães primeiro procurar a gente e depois a gente ir para resolver esses problemas. Porque senão esse garoto, quando ele tiver 15 anos, ele não vai ter mais essa habilidade não. Ele vai... E o que é que vai acontecer? Ele não vai aprender geografia porque a gente não soube ensinar. Ele está dizendo que quer aprender. É a linguagem dele, ele inclusive faz fono também, né? É um garoto excelente, mas ele é hiperfoco em números. O que der de números ele resolve na hora. Mas a escrita
Precisa evoluir. E o Precisa professor do tá- trabalho pedagógico, Pronto. né? Porque ele O evolui. professor está trabalhando nisso agora. É o caso aí, ó. Se botar, esse garoto é não verbal. Mas essas figuras colocadas com letras, ele. E a evolução dele vai vir natural. Não, vai Com vir. terapia. E com 4 anos ele está lendo. com pais muito envolvidos Engajado. no- Os pais dele são muito engajados. Parabéns, né? Parabéns aos pais, viu? Para os pais, ele está tendo melhora. A questão que nós tratamos aqui, ó, do xadrez com a matemática, no caso essa criança ainda precisa da tabelinha, né, em que as peças têm seus valores lá em cima, mas depois de 1 ou 2 terapias já não precisa mais, porque ela já vai estar intrínseca. E outra criança com a transição que era do pegar assim para o pegar normal, e agora a gente está trabalhando para que ela desenvolva essa sintonia fina de uma maneira. Dos primeiros Já está resu- muito bom. Dos primeiros resultados aqui do Enaga, né? Esse é o garotinho, o cabeludinho. Ele chegou aqui, né, no nível 3 de Sim. suporte e mordendo todo mundo. Todo mundo. Sem Agora já não verbal. Veja como o tempo de mesa mudou, né? Mudou muito. Graças a Deus. Isso aí é E a uma- alfabetização, né? Através do tapete, memorização. É importante a gente também trabalhar com algumas crianças que esquecem o que aprende. Você tem que estar sempre desenvolvendo o músculo mental, porque senão ele atrofia. Com certeza. Tem mais alguma? Não tem. Então é isso que a gente vai, essa gama de exercícios que a gente passa para as crianças aqui, que parece uma brincadeira, mas na verdade a gente está desenvolvendo em muitas crianças, bastante. Eu fico muito feliz, né? A gente começou o Enaga com muita luta, né? Com muito sacrifício. E eu quero dizer para os pais, eu quero dizer para as pessoas que estão usando hoje o Enaga, que eu sou muito feliz de ter uma equipe multidisciplinar, totalmente comprometida, né? Nós temos uma equipe que eu sempre falo que se não houver amor, nada faz sentido. E eu acredito que o grande privilégio, né, de um psicoterapeuta é ver a evolução, né? A evolução. A gente está olhando as fotos e eu percebo aqui o seu Luiz olhando, aí o senhor fala, ele, eita, esse é aquele, ou seja, a gente lembra de quando chegou E como está. e como está, ou seja, o processo, né? Essa evolução ela é contínua. Às vezes ela pode parecer lenta, mas ela é contínua. Continua. Ela é contínua. Se houver trabalho. E também convidar os pais, né? Nós temos uma roda de conversa aqui toda quinta-feira. Quinta-feira. Então, essa roda de conversa, ela já está com a psicóloga do Instituto, está com o jurídico também agora do Instituto. O objetivo dessa roda de conversa é a gente não só estreitar as relações com os familiares, porque o pai ele é muito importante nesse papel de desenvolvimento, os pais, como também falar da desenvoltura do tratamento, Esse tratamento. né? A devolutiva. E que das dá pra- possibilidades que nós temos no caminhar. Pronto, há inclusive a participação também da nossa assistente social, Sim. né? Ela que está preparando esse centro ali, essa convivência, esse fortalecimento de vínculos nessa roda de conversa e vai vir para a terça também. A gente está querendo atingir a terça, né? A gente está montando, ela vai apresentar depois para a nossa supervisora, está montando lá para que a gente atinja as mães da manhã também. A gente está à tarde, né? 14 horas. E já o presidente está formalizando aqui o convite para as mães virem, porque o que a gente ia falar agora, viu, presidente, era exatamente sobre isso. Desde abril a gente está implantando um plano individual, né? E é exatamente nessa roda de conversa que nós vamos mais à frente, daqui a uns 60 dias, dar uma devolutiva para os pais dessa evolução. Porque hoje, essas tentativas que o professor está fazendo aí, ele vai falar para a gente agora como é que foi a contribuição dele para o PDI, né? Cada profissional da equipe deu a contribuição
para esse plano individual. Cada dos nossos garotos, né, que temos aqui no Enaga, recebeu uma proposta para poder evoluir, cada um deles. E o professor contribuiu com esse PDI. Conversa aí para fala aí para a gente. O nosso PDI, foi. a minha contribuição para o PDI, além da parte social, né, entre o profissional e os pais, também a minha contribuição ela veio para que a gente possa modernizar também a nossa área pedagógica. Porque como a gente trabalha com algumas crianças que têm altas habilidades e que a gente tem que estar sempre precisando de novos materiais modernos, seria interessante que a gente tivesse esse material disponível. Hoje em dia, com a nossa evolução da informática, nós já não precisamos mais comprar, a gente já pode imprimir, a gente pode fazer pesquisas e montar a nossa biblioteca de material psicopedagógico, para poder oferecer esse trabalho cada vez numa excelência maior para as famílias, né? E desde já eu me coloco à disposição, quando tiver a roda de conversa, que precisarem de alguma explicação de como vai os filhos dos nossos atendidos aqui, eu posso participar normalmente, é só me chamar ali. Se Deus quiser. O objetivo da gente, inclusive eu fiz a reunião com a nossa supervisora, é a gente tornar essa roda de conversa mais dinâmica, né? E não só dinâmica, como a gente também ser específico. Por exemplo, a nossa roda de conversa de quinta-feira ela vai ter um tema. É o primeiro ponto. Por quê? Porque esse tema a gente entende que ele vai ser trabalhado naquela semana. E o que é que acontece? Nós vamos identificar alguns pais que precisam estar na roda de conversa porque o tema é específico para os filhos. Muito importante. Segundo ponto, os mediadores. A gente sempre vai fazer um convite para um psicoterapeuta participar, para que ele possa agregar naquele tema. E uma outra estratégia nossa foi que os pais, eles participem mais. É fundamental, né, a participação dos pais. Porque a gente percebe hoje que um percentual desse desenvolvimento da criança está na mão dos pais. Está na mão dos pais. É notório que a criança que tem o apoio e a atenção mais aguçada do pai no dia a dia, ela evolui com mais facilidade. Com certeza. Porque aí a gente vai identificar, o professor identifica as habilidades, faz essa aplicação onde vem a deficiência e o pai complementa em casa. Porque o que a gente tem no dia a dia, né, professor? A gente tem conversado muito sobre isso, é a questão do pai com o reforço. Né? O reforçador da criança é para poder ele trabalhar, ele tem que ter uma forma da criança ficar lá pelo menos 10 minutos de atenção. E essa comunicação com o pai, né, já a preparação para vir para aqui, para o Enaga, quando ele chega aqui, ele já teve a vontade de vir. Hoje é o dia do professor. Aí ele veio para o professor. Mas também a vontade dele sentar lá 10 minutos para poder ele aprender, prender a atenção dele, né? É aí onde está o reforçador que o pai vai nos ajudar. Tem que nos ajudar nessa... Porque vocês podem imaginar como é difícil para um pai que não tem aquela alta habilidade que o filho dele tem para motivar essa criança em casa. Eu não sou um cara muito chegado à matemática. Inclusive, eu tenho uma filha que está terminando matemática aí na faculdade. Mas imagina se ela me traz um teorema, alguma coisa para mim ajudar ela. Eu não vou saber. Eu não fiz exatas. Então, em casa é a mesma coisa. Os pais, eles precisam estar em contato com a gente aqui para que, em algum momento, a gente possa orientá-los como agir quando surgir esse problema. Porque vai surgir muito, porque a criança quer evoluir, a criança é curiosa, ela pergunta, ela quer crescer. E se o pai, mesmo não conhecendo, não tiver essa função de orientar, a criança acaba desmotivando também, né? Porque
O que acontece com alguns casos de crianças muito habilidosas que acabam se perdendo interesse no dia a dia por não ter O tempo vai passar, né? E as crianças vão envelhecendo, né? exatamente. Se a gente não tiver aquela idade de ouro para a gente trabalhar, né? Exatamente isso que a gente vem comentando nas nossas rodas de conversa e também nas reuniões pedagógicas. Professor, o que me chamou a atenção lá quando eu fui agora de manhã na sua sala foi aquele desenho de ligar os pontos. De ligar os Explica pontos. para a gente aí como é É que mais funciona. uma das terapias que é utilizada, Exato. que ele trabalha a questão da coordenação, né? A criança precisa levar os números de um até o outro, e depois que a figura está formada, ela precisa dar uma pintura nesse, Exato. né? E geralmente, quando a figura é um cachorro, como é o caso aqui, o subconsciente da criança faz com que ele, se tiver um cachorro em casa, ele vai pintar da cor do cachorro que ele já tem. Você pode dar todos os lápis de cor, mas se antes você perguntar, como eu pergunto, você tem cachorro em casa? Ah, eu tenho, professor. Então, eu dou o desenho, não preciso falar mais nada. Ele já vai querer reproduzir o cachorro que ele tem em casa. E alguns até colocam até o nome do cachorro do lado. Foi o que mais chamou a atenção, porque, veja, olha aí que a gente olhando aqui, a gente vê os números, tem que ligar os números certinho, ver onde está a cabeça do cachorro ali, o focinho do cachorro que eu estou vendo e o pé, só. Só. O restante, Mas quem produz é a criança. como o cavalo marinho também, que eu vi que aquele cavalo marinho muito interessante. E esses são ferramentas de terapia que ajudam muito no desenvolvimento da criança. Muito. Outra coisa, né? Quebra-cabeça simples, né? Pode ser labirintos como esse, ou aqueles bem mais complicados, em que às vezes a gente demora meia hora para resolver. Tem crianças nossas que resolvem em questão de segundos. Eu vi lá. Que habilidade que ele tem, né? Me chamou a atenção essa questão. Então, tudo isso é oferecido para o filho de vocês aqui no Enaga, e podem ficar tranquilos que a evolução, mesmo que lenta, ela vai vir, porque nós estamos trabalhando arduamente para isso. Muito bom. Professor, queria agradecer ao senhor Eu que pela agradeço ter essa estar aqui oportunidade de conosco. poder explicar um pouco do que a gente faz aqui, né? É um privilégio muito grande ter o senhor na nossa equipe, estar caminhando junto com o senhor. A gente percebe o amor que o senhor tem Sim. pelo que o senhor faz, pelo jovem, pela criança. A gente é grato a Deus pela sua vida. E, gente, o trabalho que a gente faz hoje é um trabalho sério, é um trabalho com dedicação, é um trabalho com amor. Nós somos um instituto totalmente independente. Esse instituto ele foi constituído com um objetivo. Primeiro, falar o que Deus tem feito na vida nossa e das pessoas, porque ele gera oportunidade, uma oportunidade de inclusão, uma oportunidade de entendimento e uma oportunidade de mostrar o amor dele por nós e pelo próximo. Então, o nosso instituto, por ser independente, nós muitas vezes, ou todas as vezes, precisamos de parceiros, precisamos de ajuda financeira, precisamos de parceria de empresa. Graças a Deus, nos últimos meses, nós temos recebido muitas solidariedades. E a gente vem cada vez mais desenvolvendo a atividade com o objetivo de incluir e de entender a importância do amor ao próximo. Então o podcast de hoje ele foi muito especial, porque vocês puderam entender um pouco do nosso trabalho voltado ao aspecto TEA na psicopedagogia. É porque, gente, para falar esse nome é complicado aqui, mas vamos lá. Psicopedagogia, através do professor Roberto, e vocês puderam entender a nossa didática. Agora, eu volto a dizer,
Se não tiver amor, não faz sentido. E vocês puderam observar o quanto esse cara faz tudo com muito amor e com muita dedicação. E sabe qual é o nosso prêmio? O desenvolvimento do jovem, para que ele possa construir uma história diferente. Então, muito obrigado, professor Roberto. Muito obrigado, Obrigado. nosso Luiz Augusto. O grande Luiz é interessante. Luiz, ele é um sonhador. E isso é o que me chama a atenção nele. Porque quando a gente começou isso, eu confesso para vocês, isso que eu falo é o Enaga, gente. Eu não acreditei no projeto. E aos poucos eu vi o quanto esse projeto ele é grande na vida das pessoas. E para mim hoje, posso confessar para vocês que é uma honra estar como presidente ajudando essas pessoas, ou pelo menos gerando uma oportunidade de melhoria às famílias. Então, muito obrigado. Esse é mais um desfecho do nosso podcast. Vem novidade aí, se preparem. E outros podcasts voltados ao TEA estamos preparando só para vocês.